Abílio é A e Gioconda G estão sobre uma superfície plana de uma mesma praia. Em um dado instante, veem sob perspectiva do ângulo de 30 e de 45 um pássaro P, voando conforme é representado na planificação abaixo. Considerando desprezíveis as medidas das alturas, a altura que o Abílio tem, a Gioconda tem, e sabendo que naquele instante a distância entre o Abílio e a Gioconda era de 240 metros, então quantos metros de altura o pássaro distava da superfície da praia? Então é assim, ó. Então tem aqui está o Abílio, né? O Abílio está aqui na superfície, né? Do lado de cá está a Gioconda e bem aqui em cima está o pássaro. O Abílio está na Gioconda 240 metros. A altura é só projetar o pássaro de forma perpendicular, né? Tem que ser 90 graus, até o solo. Essa é a altura do pássaro. Então esse problema, a gente precisa usar tangente, né? No caso, por que tem que usar tangente? Porque se eu pegar esse triângulo retângulo, que o 30 graus é um dos ângulos, e pegar o outro, que um dos ângulos é 45, eles têm em comum a mesma altura. Então o H vai estar numa equação e vai estar na outra equação também. Então vamos lá então. Se aqui esse lado é o M e esse aqui é o N. De modo que o M mais o N é 240. Eu vou isolar um dos lados, o M. M é 240, mais N passa para lá, menos N. Quer dizer, então, que o M aqui eu vou substituir por 240 menos N. O N continua sendo N mesmo. Então, na visão do Abílio, o cateto oposto, o que ele vê? O que ele está vendo oposto? O H. E o que ele está adjacente ao ângulo de 30? 240 menos N. Então, tangente de 30 é o H, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é 240 menos N. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então aqui montei uma equação. Eu quero o H, vou isolar o H. Então esse 240 passa para cá multiplicando. Então, ó, H é raiz de 3 sobre 3 vezes o 240 menos N. Fazendo a distributiva, eu tenho raiz de 3 vezes 240 é 240 raiz de 3, dividido por 3. Raiz de 3 vezes N é N raiz de 3, dividido por 3. Agora a gente para, porque tem uma letra, tem duas letras, não tem como a gente continuar. A equação 1, ela parou por aí. Mas vamos fazer agora uma outra equação usando o lado de lá do triângulo, que é o 45 graus. Então, na visão aqui da Gioconda, quem é o cateto oposto? O que ela está vendo? Oposto, o H. E o adjacente é o N. Então, tangente de 45 é 1. 1 vezes N quer dizer que o H é igual ao N. Vamos igualar então a equação 1 com essa equação aqui 2. Vamos igualar uma com a outra. Primeira equação. 240 raiz de 3 sobre 3 menos N raiz de 3 sobre 3 igual a N. Então, 240 raiz de 3, então aqui eu achei o MMC. De 3, 3 e 1, então ficou assim, ó. 3 dividido por 3 dá 1, 240 raiz de 3. 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes N, N raiz de 3. 3 dividido por 1 dá 3, 3N. O denominador é tudo igual, eu cortei. Fiz direto aqui. Então ficou assim, ó, 240 raiz de 3 menos N raiz de 3 igual a 3N. Eu peguei e vou isolar o N. Passei o N raiz de 3 para lá. Então, 240 raiz de 3 é igual a 3N mais N raiz de 3. N é um termo que ele é comum, coloco ele em evidência. 3N dividido por N dá 3. N raiz de 3 dividido por N dá raiz de 3. Aí eu vou isolar esse N. Esse 3 mais raiz de 3 passa para o outro lado dividindo. Então N é igual a 240 raiz de 3 dividido por 3 mais raiz de 3. O que eu vou fazer agora? Vou racionalizar. Vou multiplicar pelo conjugado desse. O conjugado de 3 mais raiz de 3 é 3 menos raiz de 3. Então vou usar esse dispositivo para multiplicar em cima e embaixo.
Se eu multiplico em cima, multiplico embaixo, isso não muda a fração. 240 raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3. 3 mais raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3. Então, multiplicando aqui, ó, 240 vezes 3 dá 720 vezes a raiz quadrada de 3. 240 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 240, 220. E embaixo vai ficar, é uma soma vezes uma diferença. Vai ser então o quadrado do primeiro, que é 9, menos o quadrado do segundo. 3 ao quadrado é 3. Raiz de 3 ao quadrado, né, é 3. 9 tira 3, que vai dar 6. Aí a gente vai pegar e pode dividir aqui, né, ó, 720 por 6. Isso dá 120. 120 raiz de 3 menos. Divide aqui também. Então, a fração aqui, ó, o 6, ele é comum aos dois números que está em cima. 720 dividido por 6 também é igual a 120. A gente não pode esquecer que isso aqui é o valor do m. Bom, põe o 120 em evidência. Então, 120 em evidência. 120 raiz de 3 dividido por 120 dá a raiz de 3. 120 dividido por 120, 120 vezes raiz de 3 menos 1. Tá certo?